Olá meus queridos, que bom ter você aqui nesse vídeo, um vídeo poderoso que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria de compartilhar ele com você. Eu começo esse vídeo com uma pergunta: existe algo que Deus colocou dentro de você e você enterrou? E eu digo para você, negligenciar o chamado de Deus pode te gerar consequências eternas. E se você sente que você foi chamado por Deus e você parou, se afastou por algum motivo, esse vídeo é para você. A verdade é que todos nós temos um chamado na obra de Deus. A seara é grande, são poucos os ceifeiros. Ministério, a gente sabe que ministério é servir, ou seja, servir a obra de Deus. E existem várias maneiras de nós servirmos a obra de Deus. Muitos pensam que servir a Deus é só eu estar no púlpito cantando ou pregando, mas a verdade é que nós podemos servir na obra de Deus de várias maneiras. Você pode ser um secretário, uma secretária, você pode ser um tesoureiro, você pode ser um porteiro, você pode ser um diácono, um obreiro, você pode ser uma pessoa que trabalha no estacionamento da igreja. Existem várias formas de nós servirmos na obra de Deus e todas essas formas são formas abençoadas por Deus. Você está ali desempenhando uma função para o bem do reino de Deus, para um bom andamento da obra de Deus. E isso é muito importante. Mesmo que alguém não veja, mesmo que as pessoas não estejam de olho no que você está fazendo, mas isso é muito importante, desempenhar algo na obra de Deus. E Deus tem um chamado na tua vida, Deus te escolheu para algo e Ele quer aquecer essa chama no seu coração para que você possa executar, fazer aquilo que Ele te propôs. Lá no livro de Efésios, capítulo número 2, versículo 10, vai dizer que: pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, Deus, Ele preparou algo para nossas vidas. Deus, Ele nos escolheu para executarmos uma função ministerial. E essa função Deus deseja que nós possamos fazer, porque fazendo ela nós estamos cumprindo o chamado de Deus nas nossas vidas. E o que eu acho importante e interessante é que Deus, quando Ele nos chama, muitas das vezes, na maioria das vezes, na verdade, Deus, Ele chama pessoas que se consideram incapazes, porque Ele vai capacitar essas pessoas. Então, se você muitas das vezes se sente incapaz de fazer aquilo que Deus te chamou, eu quero dizer para você: vá e faça, porque o que Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Se Ele te chamou para um ministério, Ele te capacita para que você possa viver a plenitude desse ministério. E existem alguns sinais que mostram que a gente enterrou o nosso ministério. E eu gostaria de citar alguns desses sinais aqui. Eu espero que nenhum se encaixe com a sua vida, mas se encaixar algum desses itens aqui, nesse vídeo mesmo nós vamos ter uma solução de Deus para a sua vida. Portanto, fique ligado. O primeiro sinal é que você sente que você poderia estar fazendo mais para Deus. Às vezes, quando você sente que você deveria estar fazendo mais para Deus, isto é um sinal de que você realmente deveria estar fazendo. É a sua alma, é o Espírito Santo te dizendo que você precisa se levantar e fazer aquilo que Deus propôs ao teu coração. O segundo sinal de que você enterrou o seu ministério é que os seus sonhos e as suas visões se esfriaram. Como é que é isso? Você tinha sonhos ministeriais. Você sonhava, por exemplo, em servir a Deus no ministério, quem sabe pastoral, ou quem sabe você seria uma pessoa que cantaria, em congressos e serviria ao Senhor de alguma maneira através do louvor, ou quem sabe seria um pregador da palavra de Deus. Tem várias coisas que você, quem sabe, sonhava, almejava, e você deixou de sonhar. E as visões que você tinha de Deus, aqueles propósitos, quem sabe você percebe que eles estão morrendo e eles estão se esfriando. Isso significa que você está enterrando o seu ministério. Isso é um dos sinais. Outro sinal é o afastamento, seja da comunhão entre irmãos, seja do serviço da obra de Deus e seja da paixão por fazer a obra de Deus. Quem sabe você foi ganhando distância, foi se afastando da comunhão. Quem sabe você deixou de se comunicar com os amados irmãos da igreja, com as pessoas que você se envolvia, que te ajudavam a servir a Deus. Quem sabe você foi deixando e negligenciando, afastando-se do serviço da obra de Deus. Você tinha funções que você executava na igreja, na obra de Deus, e você foi se afastando, foi deixando e está longe. E aquela paixão pela obra que queimava no seu coração se esfriou. Isso é um grave sinal de que você enterrou o seu ministério.
E um outro sinal que você enterrou seu ministério também são as justificativas. As pessoas, quando elas enterram seus ministérios, elas tendem a se justificar, a sempre colocar um apontamento, apontar alguma coisa que causou isso nelas. Algumas falam que foi o medo, né? Existe um medo. Muitas das vezes o medo de tantas coisas, a gente fica com medo, com tanto medo que a gente paralisa. Outra coisa muitas das vezes é a frustração. As coisas não acontecem como nós gostaríamos e nós enterramos o nosso ministério. Outras coisas também, muitas das vezes acontece também do pecado. O pecado faz com que nós possamos muitas das vezes enterrar nosso ministério, dizendo que, apontando isso como uma justificativa para nós pararmos, né? Mas o pecado, ele acontece e nós temos que deixar. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. A palavra de Deus diz isso. Então eu tenho que deixar o pecado de lado e viver a bondade de Deus e reviver o meu ministério. Eu não posso deixar com que o pecado me paralise. Mesmo que, quem sabe, foi uma vergonha, foi algo muito pesado, mas você pode levantar-se outra vez, porque o Senhor é misericordioso. Ele pode fazer um grande mover através da tua vida. Um grande chamado Deus tem para ti. Infelizmente, a gente sabe que há muitas pessoas hoje que estão enterrando o seu ministério simplesmente por conta de frustrações, por conta de rejeição. Você foi rejeitado em alguma coisa e você simplesmente ali enterra o seu ministério porque foi rejeitada. Ou quem sabe porque alguém criticou o seu modo de trabalho, a sua visão, você não suportou uma crítica e desistiu. E aí você acaba desanimando, né? Desanimando por vários motivos. Então é muito forte isso, porque as pessoas estão enterrando seus ministérios por questões que acontecem na vida. E Deus, ele quer que você seja forte, porque ele tem um chamado muito poderoso na tua vida. E aí muitos dizem, mas eu não tenho apoio nenhum, ninguém me apoia. Ninguém me apoia em ser chamado por Deus. Alguns desistem porque não foram discipulados e não aprenderam que o caminho é difícil, que nós vamos passar por vales, mas o Senhor vai estar conosco. Então, às vezes, falta a compreensão, porque muitos estão entrando no ministério pensando que vai ser mil maravilhas, que vai ser só flores, né? Mas porque estão sendo orientados por pessoas erradas. Nós sabemos que nós vamos ter aflições, mas o Senhor, ele vai nos dar força para que nós possamos vencer. Algo também que tem destruído muitas pessoas são os pecados ocultos. Quando a pessoa, ela tem um chamado ministerial, mas ela tem ali um pecado oculto que ela vive praticando, essa pessoa, ela vai acabar enterrando o seu ministério, porque o pecado que ela tem vivido pode enterrar a sua vida ministerial, porque esse pecado, ele destrói. E esse pecado pode ser um vício, pode ser algo que você não conseguiu largar ainda do mundo, e isso vai causar uma morte espiritual e logo o seu ministério vai ser enterrado. Então tem que ter muito cuidado com isso. Existem outras pessoas também que enterram o seu ministério por conta da fuga de uma responsabilidade. A pessoa, ela tem um chamado, mas ela não quer se responsabilizar por aquilo, né? O Senhor tem chamado para você trabalhar numa igreja, ter uma igreja, e você acha que é uma responsabilidade muito grande que você não vai dar conta, você não quer essa responsabilidade nas suas costas, e você simplesmente rejeita o chamado de Deus. Então existem várias pessoas que não querem ter a responsabilidade com o ministério, não quer cumprir o horário, não quer assumir a obra, porque simplesmente tem medo dessa responsabilidade. E nós percebemos lá no livro de Mateus a parábola dos talentos, e nós temos ali 3 personagens, e um personagem recebe 5 talentos, outro recebe 2 e um recebe 1 talento. O que recebe 5 multiplica, o que recebe 2 também multiplica, vai correr atrás, e o que tem só 1, ele fica com medo e enterra. Ele fica com medo de perder, ele fica com medo de tentar angariar mais e perder, ele acaba enterrando o seu ministério, o seu talento. E aí o que acontece? Quando ele enterra, quando o Senhor chega, o Senhor, ele fica muito alegre e abençoa e multiplica, e a vida daqueles 2 que multiplicaram. Porém, esse que não multiplicou o talento e enterrou, ele é chamado de servo mau, ele é rejeitado, ele é colocado para fora, e aquele talento que era dele vai para o que tinha mais talentos. Então nós entendemos que nós vamos prestar de contas daquilo que Deus nos chamou, o chamado que Deus tem para a nossa vida, você vai ter que prestar conta. Então desenterre imediatamente o seu ministério, porque Deus tem um chamado muito grande na sua vida. E aí eu entro nas consequências de você rejeitar o seu ministério, enterrá-lo
e não viver. Primeira consequência é a perda de tempo. Você está perdendo tempo fora do seu propósito. Você está vivendo uma vida que não era para você viver, porque Deus te chamou para algo. E quando Deus chama, não tem mais outra escolha, é viver o chamado de Deus. E essas consequências, elas não se detêm somente aqui nesta vida, elas se estendem à eternidade. Então são consequências eternas. Até porque olha só o que nós percebemos aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Nós vamos ver que esse versículo, ele afirma que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merece pelas obras que praticou em seu tempo, sejam boas ou sejam más. Então, é muito importante nós vivermos o nosso chamado, desenterrar o nosso ministério, porque nós vamos prestar conta disso. Outra consequência aqui que nós temos quando nós enterramos o nosso ministério é que você vai deixar de alcançar vidas, pessoas vão deixar de ser alcançadas por você, pessoas vão deixar de ser abençoadas por você. Mas o meu trabalho é simples na obra, meu chamado é simples, mas quando você deixa de fazer, pessoas deixam de ser abençoadas por conta da sua negligência, por conta de você ter enterrado o seu ministério. Às vezes eu estou aqui no canal do YouTube, tem vídeos que tem bastante visualizações, tem alguns que tem poucas visualizações, mas eu já vi vídeos que tinham pouca visualização e alguém entrar em contato comigo ou escrever lá nos comentários que, olha, esse vídeo Deus me despertou. E aí eu entendo que muitas das vezes o vídeo não vai chegar a milhões de visualizações, mas vai chegar em alguém. E esse alguém é o que importa, é esta pessoa que Deus fala. Por isso, eu não me canso de estar aqui pregando a palavra de Deus, trazendo temas importantes para abençoar a vida de cada um de vocês que está aí do outro lado assistindo esses vídeos. E uma outra coisa interessante é que quando a gente enterra o nosso ministério, a gente vive totalmente uma vida estranha. É como se você tivesse errado. É como se alguma coisa não tivesse completa na sua vida. E você se sente longe da vontade de Deus, do plano de Deus, do propósito de Deus. Você se sente distante do que Deus te chamou. E isso é porque você está vivendo fora do propósito, fora do ministério que Deus te chamou. E aí, para concluir, eu gostaria aqui de lhe orientar a como desenterrar o seu ministério e viver uma plenitude do que Deus tem para você. A primeira coisa é simples, é arrepender-se e voltar-se para o altar. É eu falar assim, eu me arrependo de ter enterrado meu ministério e a partir de hoje eu quero viver. Eu vou procurar viver esse ministério. E aí eu deixo uma recomendação de leitura para você. Lê lá o que está escrito em Joel, capítulo 2, versículo 12 ao 13. Eu não vou ler aqui porque o vídeo vai ficar muito longo. Mas depois pegue sua Bíblia e leia o que está escrito em Joel, capítulo 2, versículo 12 ao 13. Outro ponto que eu coloquei aqui é você reacender o dom que há em você. O que eu fui chamado? Qual é o meu chamado? O que eu tenho aptidão? Qual é o meu dom? Eu vou executar o meu dom. Eu vou procurar meu pastor, eu vou procurar minha igreja, eu vou perguntar o que eu posso ajudar, no que eu posso ajudar, e você vai fazer. Se você tem um chamado de ser um pregador da palavra, comece a pregar nas redes sociais, comece a gravar um stories, comece a pregar nas redes sociais, no YouTube, comece a pregar na rua. Daqui a pouco você vai estar pregando para multidões, daqui a pouco você vai estar pregando aí para ginásios lotados, mas você tem que começar agora por baixo, porque Deus vai te colocar no muito. Você tem que ser fiel no pouco, então reacende o dom, conforme o que está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Outro ponto importante, procure um mentor, procure alguém para você se espelhar, procure alguém para que você possa ver como um foco, como admirar essa pessoa. E outra coisa, procure um pastor, procure um líder, não ande sozinho, procure um pastor que te ajude, que ore com você, que te oriente. Procure um pastor para você dizer, esse aqui é o meu pastor, e ele vai cuidar de mim, e compartilhe com ele a sua vida, a sua história, o seu chamado, e ele vai ajudar você. As pessoas desistem, muitas pessoas desistem porque elas fazem para alguém ver, para um familiar ver, para o pastor ver, para o líder ver. Você tem que parar de fazer as coisas para as pessoas verem. Você tem que fazer as coisas para Deus ver, porque é Ele que te abençoa, é Ele que te dá galardão, é Ele que te levanta, não são os homens. Parece que são os homens que te levantam, mas não é Deus que te levanta. Então, foque nisso. E se você tem um ministério, eu levanto aqui a minha mão, nesse momento, na tua direção. Se você crê no ministério de Deus para a tua vida, coloque sua mão também aqui de frente com a minha,
com esse celular, com essa televisão, ou de onde você estiver assistindo nesse computador. E eu quero ministrar na tua vida em nome de Jesus. Senhor, onde houver uma pessoa agora que está assistindo esse vídeo, Senhor, que quem sabe está com seu ministério enterrado, Senhor, que esse ministério vai ser desenterrado agora. Essa pessoa vai viver a plenitude desse ministério, desse chamado. Você é capaz. Levante-se e faça aquilo que Deus propôs no teu coração, porque esse é o chamado que Ele tem para a tua vida em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se. Se você já é inscrito, então também deixe o seu like e copie o link desse vídeo, compartilhe com alguém que você acha que vai ser abençoado através desse conteúdo. E até o nosso próximo vídeo.